Vamos lá para o Rádio Esportes Debate. Vamos falar dos novos contratados aí de Atlético e Cruzeiro. Vamos começar pelo do Cruzeiro. O Álvaro Barreal, que vai ser apresentado daqui a pouquinho na Toca da Raposa. Olha só o que o técnico do Cruzeiro, o Nicolás Larcamón, falou sobre o novo contratado, sobre o novo cara do Cruzeiro, como ele pode jogar, quais funções ele pode atuar. O Larcamón foi questionado sobre isso na entrevista coletiva no último fim de semana. Olha só. Ele tem uma posição que acho que é a melhor para ele fazer o melhor desempenho possível, que tem que ver com jogar nessa posição de ala que foi a que hizo durante a temporada anterior en Estados Unidos, en la MLS. Ele foi uma das figuras de su time, Cincinnati, que jogava com essa estrutura muito parecida a lo que a gente pretende fazer. Ele tem uma técnica e uma compreensão do jogo que pode fazer algumas outras funções. Eu sinto que ele pode trabalhar de meia, perfil invertido. Hasta incluso eu não falei isso com ele, mas eu acho que hasta incluso ele pode trabalhar como um doble volante aí en la zona central da construção y hacerlo con un perfil canhote que ahora con la lesión de Chapa no tiene unas características mas eu sinto que su melhor versión aparece cuando ele joga perto da linha, da amplitud ao campo y principalmente explota sus virtudes técnicas en golpeos, en uno contra uno para ganar ese ancho de campo que siempre es preciso ganar. Aí o Larcamón falando do Barreal. Ô Simões, assim, pela fala do treinador, é claramente um cara indicado por ele, que ele conhece, que ele acompanha. E, sei lá, tô achando que esse cara pode virar titular em breve, viu? Pois é, credenciais ele tem muitas contadas pelo próprio treinador, pelo próprio comandante, né? Por quem decide, né? Para ele era muito mais fácil observar, até porque o intercâmbio ali, né, do futebol mexicano com o dos Estados Unidos é muito grande, tá? Então ele com certeza acompanhava, e são dois mercados muito ativos, né? E é aquela história, né, o Cirilo, o Cruzeiro tem ali um 10º lugar no time. Ontem a gente até discutia isso no debate, né, o Nath, na TBB, né? Sim. Esse 11º elemento que ainda está aí. Foi o Robert, foi o João Pedro, foi o Papagaio, foi o Vital, e ninguém conseguiu realmente preencher esse espaço, né? E parece que surgiu aí a maior aposta do Larcamón para poder exercer essa função. Ô Natália, o Larcamón falou da prioridade, do melhor posicionamento desse novo contratado, que seria jogar como um ala. Ele disse até bem na linha mesmo, né? Alongando o campo, enfim, dando essa profundidade, falou quanto a isso. Pro Barreal jogar, mexe em quem, na sua visão, Natália? Cirilo, se for para ele jogar na posição em que o próprio Larcamón diz que é o que ele faz de melhor, que é explorando a velocidade, dando amplitude ao campo, o que isso significa? Jogando bem próximo à linha lateral. Ele fala da característica que ele tem de drible, de até ir para cima do marcador, do lateral adversário. Se for para ele jogar desta forma, pensando que o lado direito do Cruzeiro é o lado que tem um ala, que é o William, e no lado esquerdo, que é justamente o lado que o Barreal joga, quem faz essa função é o Arthur Gomes, o mais ameaçado é o Arthur Gomes. Só que penso que quando o Larcamón dá a entender que ele tem outras versatilidades, é porque talvez ele queira utilizá-lo de uma outra forma, mantendo o que do lado esquerdo está funcionando, com o próprio Arthur Gomes e o Marlon, e utilizar o Barreal nessa função que nós falávamos mais cedo, que é a função que ainda não tem um titular. Que já foi o Robert, já foi o João Pedro, já foi o Papagaio, já foi o Vital, que pode ser o Barreal, que é jogando um pouco mais pelo lado direito, mas com o pé trocado, né? Quando o Larcamón fala o perfil invertido, é isso, o jogador que geralmente joga na esquerda, joga na direita, puxando para dentro, utilizando a diagonal. Então, eu acho que ele pode jogar dessa forma, e aí é uma maneira mais fácil, digamos assim, inclusive, dele ser inserido no time, porque é uma posição que realmente ainda precisa de alguém. E o Barreal tem características que acho que dá para ele jogar dessa forma, porque é um cara que tem um bom passe, é um cara que chuta bem de fora da área,
Ele pode se movimentar com o próprio Matheus Pereira, né? Aquelas faltas ali na entrada da área, geralmente é o Matheus ou o próprio Marlon que cobra. Ele também se torna uma possibilidade. Então, acho que talvez seja a forma mais fácil dele entrar no time, pensando também que daqui a pouco tem outro para brigar na ponta esquerda, que é o Veron. E para mim também tem muita capacidade de ser titular nesse time, se estiver bem fisicamente, bem emocionalmente. Então, eu acho que o Barreal, se ele conseguisse desempenhar essa função, Cirilo, porque ele tem qualidade, tá? Ele é bola, ele é técnico, ele finaliza bem, ele tem um bom arremate. Se ele se encaixasse nessa posição, talvez fosse um ganho para o Cruzeiro. Mas a gente também não pode ser hipócrita de falar que o cara tem que obrigatoriamente jogar fora de posição, né? Pode ser que o Larcamon teste ele e fale, não, meu filho, você é ala mesmo. E aí ele vai brigar ali com o Marlon e com o Arthur Gomes. Ô Alexandre, o Veron foi citado aqui pela Natália. Já vem o Campeonato Brasileiro e certamente a expectativa é que o Veron volte para atuar no Brasileiro, né? Nada nessa reta final de estadual. Você confia que esse cara possa ser essa opção ofensiva que também está faltando ao Cruzeiro? Ô Cirilo, vai depender muito do nível de comprometimento dele, né? Até se lesionar, e a lesão foi aqui, né? Na pré-temporada ainda, né? As notícias que a gente tinha era de muita entrega do Gabriel Veron nos treinamentos. Inclusive, foi uma perda muito sentida a lesão dele, que deve tirá-lo. Eu não sei se ele pode chegar, se o Cruzeiro chegar à final, se passar pelo Tombense, se ele poderia jogar, porque é um prazo razoável, né, para a final ainda, porque ainda vai ter uma parada de data FIFA. É importante dizer que nós temos 2 fins de semana São de quase semifinais. 4 semanas, né? Tem aquele fim de semana de data FIFA ali do dia 23, Mas são 24. 2 semanas de data FIFA, né? Tem uma semana antes Na verdade, são 2 depois... datas, mas não são 2 semanas, né? É um final de semana só não, que fica sim, parado. Mas como não tem jogo, vão ser 2 semanas. É uma semana completa até o sábado e domingo, e depois mais uma semana até o sábado, quando começam as decisões estadual. Isso. Então, quer dizer, praticamente um mês ainda para os 2 jogos finais, né? E o Cruzeiro, logicamente, precisaria passar pelo Tombense. Mas é complicado a gente imaginar também que um jogador que passou tanto tempo parado voltaria num contexto desse de 2 jogos decisivos de Campeonato Mineiro, e se o Cruzeiro for à final, ele vai ter um clássico pela frente, né? Porque a outra semifinal é América e Atlético. Mas, de toda forma, pela história que a gente viu dele no Palmeiras, tá? É um jogador que tem muito a acrescentar ao Cruzeiro. Mas, repito, precisa ter um nível de comprometimento que ele teve nos melhores momentos dele do Palmeiras. Se for o Gabriel Veron do Porto, aí eu acho que ele nessa briga aí, e que é acirrada, né? A Nath falava aí, depois do segundo volante, esse cara que vai jogar pelo lado ali, que tem o Arthur Gomes, que faz um bom início de temporada, tem o Barreal, e tem até o garoto Robert, que na função que o Larcamon colocou ali, para ser a coisa que ninguém entendeu muito direito ainda, mas o cara ali que ajuda o William para subir, mas quando ele joga na dele, o rendimento dele eu acho mais satisfatório. E tem entrado mais pela esquerda, né? Por que ele tem entrado mais pela esquerda? Porque é na esquerda que o Larcamon utiliza um ponta. Ele não utiliza o ponta na direita. Na direita, quem faz o corredor, quem chega à linha de fundo, quem dá os cruzamentos, quem explora o espaço é o William. O ponta joga do outro lado. Por quê? Porque do outro lado o Marlon segura mais. Exceto em ocasiões especiais do jogo, que o adversário está muito fechado e todo mundo se lança. Mas por isso que a concorrência é maior ali do lado esquerdo, porque é ali que o Nicolás Larcamon tem utilizado de fato um jogador como ponta.